a escassez ela fez eu ter coragem de mudar de rota, ela me forjou. E, ao longo da minha trajetória profissional, eu tive que fazer muitas escolhas difíceis, muitas voltadas para a carreira, porque como eu não vim de uma família estruturada financeiramente, eu não vim de família, eu não sou herdeira, então eu tive que construir aquilo que hoje eu tenho, eu tive que construir a minha história e fazer mudanças difíceis, mudanças arriscadas, mudanças que muitas vezes me obrigou a sair da zona de conforto, e a zona de conforto é bom. Porque às vezes a gente tem um salário bacana, a gente já gosta dos colegas, a gente já gosta do ambiente, mas a gente sente aquele chamado, você precisa ir, você precisa mudar, é hora de mudar. E para alcançar novos níveis, a gente precisa mudar e a gente precisa se desafiar. Caminhando aqui mais um pouco, eu queria perguntar para vocês, e quem quiser anotar, pode anotar, qual é a sua dor. E talvez essa dor ela esteja aí bem guardada e você não quer acessar, mas você precisa acessar. Porque para ir para o próximo nível, a gente precisa acessar. Eu precisei acessar a separação dos meus pais, eu precisei acessar a escassez de coisas que eu não tive na infância para entender e explicar melhor coisas da minha fase adulta. E ela pode ser o ponto de partida para alcançar o sucesso. E essa dor... eu costumo dizer que pessoas curadas, elas curam, e pessoas adoecidas, elas adoecem. E a dor é muito sobre isso. Às vezes, a sua dor é o seu propósito. E você está aí reclamando porque você veio de uma família disfuncional, porque você sofreu algum tipo de preconceito ou abuso. É sobre isso. A nossa dor pode curar alguém, a nossa dor pode salvar alguém, a nossa dor pode inspirar alguém. E ajudar alguém a fazer escolhas melhores, escolher rotas. E seguindo aqui, eu venho para adaptabilidade e transições. Então, minha vida foi marcada por isso, porque já na infância foi muita mudança. E hoje, diferente de hoje a gente vê muito a questão dos pais protegendo os filhos, tem as redes sociais dando toda uma orientação para não falar determinadas coisas na frente dos filhos, mas aos 7 anos eu sabia, aquela criança de 7 anos sabia porque o pai saiu de casa. Meu pai traiu minha mãe. Então, isso é muito profundo. Isso é difícil de acessar. Isso, por muitos anos, eu tive vergonha de falar, porque é difícil. Eu digo que eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser adaptável. Eu aprendi a transicionar, porque a vida, desde cedo, ela me forçou a isso. Seguindo aqui, eu venho para o voo pleno. Essas transições que eu fiz ao longo da vida, que não foram fáceis, mas que me forjaram, me fizeram abrir mão da CLT depois de 17 anos de experiência no mundo corporativo, com segmentos totalmente diferentes. Eu trabalhei desde o ramo automotivo, que aqui eu não estou para falar de currículo, até o meu último emprego, que foi na indústria farmacêutica, que eu trabalhei de 2015 a 2019 a 2023, por 4 anos. E eu transicionei no melhor momento da minha carreira. Eu mudei de rota no melhor momento da minha carreira. Eu ganhava um bom salário, eu tinha um carro da empresa, eu era pleno, eu tinha acabado de receber, estava prestes a receber uma indicação de sênior, que é o último cargo antes da gerência, e eu já tinha nota e meu gerente tinha dito, provavelmente você vai ser reconhecida na nossa convenção, que é no próximo mês. Foi nesse ponto que eu saí mais uma vez, uma mudança de rota num momento confortável, mas eu não estava feliz, e eu precisava mudar de rota. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente quer mudar de rota quando está ruim. Quando a empresa está ruim, quando o colaborador ele não entrega, ou quando o chefe ele não é legal, ele é duro. Mas mudar de rota quando está bom, agora tem que ter propósito, tem que ter clareza, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. E eu tive isso. Cheguei numa convenção em São Paulo, e com 3 meses, eu trabalhei 4 anos. Eu falei, não é aqui que eu quero estar. O meu propósito vai além disso. Eu sei que o que eu carrego e o que eu tenho pode alcançar milhares de vidas, milhares de pessoas, transformar milhares de vidas. Através da minha história, eu posso salvar vidas. Não é sobre remédio, o remédio no sentido literal, é sobre o remédio da alma, é sobre o remédio da respiração, é sobre o remédio do autoconhecimento, é sobre o remédio da decisão. E aí, quando eu chego nesse ponto da minha carreira, em 2023, em 10º lugar no Brasil, eu era propagandista da indústria, representante comercial, né? A nomenclatura, enfim, a função é a mesma. E eu estava em 10º lugar no Brasil. Nesse momento, meu gerente veio conversar comigo e falou, olha, Gisélia,
Você já tem a nota de sênior, provavelmente, se não for na convenção, na próxima reunião geral, você vai receber indicação. E eu falei bem assim para ele, eu falei, não tem problema, não é isso que eu quero para mim. E não é. 99% das pessoas não tem coragem de fazer o que eu fiz, agora tem que ter clareza, tem que ter estratégia. Eu juntei grana, porque eu entendi que eu precisava bancar a minha ideia, o meu sonho, o meu projeto. Eu precisava bancar isso, eu precisava peitar isso. E aí eu falei para ele, eu não estou mais feliz. Ele, como assim? Como assim você não está mais feliz? Você entrega, você faz um trabalho excelente. Como que você não está feliz? Se você é motivado, os clientes te elogiam, você está em 10º no Brasil. Eu falei, felicidade é diferente de motivação. E, mais uma vez, eu mudo de rota. Aqui, a coragem para um novo começo. Gostaria de fazer uma atividade bem rápida com vocês, se vocês puderem se colocar de pé. Eu quero que vocês pensem em algo, né? Seria para escrever, mas por conta do tempo eu não vou fazer na íntegra. Eu quero que vocês pensem em um sonho, né? Que seria para anotar no papel, mas vocês podem pensar nesse sonho e colocar uma meta de 1 ano, de algo que vocês precisam decidir na vida de vocês, algo que não dá mais para adiar. Pensa como se fosse a última oportunidade e que você precisa estruturar isso para realizar dentro de 1 ano. Agora você fecha seus olhos, faz essa jornada mental com você mesmo, seja fiel a esse princípio. Visualiza o sucesso, imagine-se já tendo conquistado esse objetivo, como você se sente, quem está ao seu lado nesse momento, que você concretiza isso, e quais portas se abriram. Eu sei que é rápido, mas eu sei que talvez não faça sentido agora, mas vai fazer sentido depois. Podem abrir os olhos. Agora você escolhe uma pessoa, abraça e diz uma palavra de intencionalidade e validação para essa pessoa. Encoraja essa pessoa a realizar esse sonho. O abraço coletivo, ele é muito bom, né, gente? Então, pronto, só seria uma pessoa, já tá bom. A gente está com um tempinho estourado. Eu tenho um livro Transformação Diária e não preciso nem entrar em detalhes com vocês. Eu acho que por esse recorte que eu fiz de forma rápida, mas tentei ser cirúrgica, eu acho que dá para entender que eu sou uma pessoa que eu posso falar de transformação, porque eu vivi e vivo a transformação todos os dias. O meu livro é Transformação Diária, 12 semanas para despertar a sua melhor versão. Ele está disponível na Amazon. Aqui estão minhas redes sociais. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês.